Salve, rapaziada! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês um guia completão sobre a função dos emblemas. Bom, já faz um bom tempo que entrou essa função aqui no jogo, mas entrou algumas atualizações recentemente aqui também e eu vou estar querendo passar tudo aqui para vocês. Bom, aqui é uma função tão complexa, uma função que pode mudar tanto a forma de você jogar na conta de vocês, que eu preciso explicar algumas coisas. Esse vídeo ele vai ser diferente, ele vai funcionar um pouco diferente. Eu não vou só explicar a função dos emblemas, mas eu vou passando de habilidade em habilidade com relação ao equipe elemental do respectivo emblema. Porque vai fazer muita diferença esses emblemas aqui com relação com o seu pet elemental e com o seu equipe. Então esse vídeo é meio que uma complementação daquele vídeo que eu fiz sobre pet elemental. Mas aqui eu vou fazer de uma forma mais completa e vou abordar todos os elementais e vou mostrar pontos positivos e pontos negativos. Bom, então, sem mais enrolação, a gente vai começar. Primeiro, eu vou pegar aqui, eu tô aqui numa conta fake, tá? Eu fiz alguns emblemas ali pra gente ver sempre o atributo que ele vai dar ali. Eu vou explicar pra vocês também as relações sobre o ataque e defesa ali, pra vocês entenderem como que vai funcionar no combate. Mas não vai ter muito segredo não, tá? Eu só vou dar alguns pontos de como que isso vai fazer diferença ou não no combate. Bom, vamos começar aqui pelo de fogo. Então, ao colocar aqui o emblema de fogo, a conta que está zerada de atributo elemental, tem só alguma... na verdade não tem nada, nem mesmo na prática elemental. Eu coloquei aqui o atributo de ataque de fogo e ele dá uma habilidade. Bom, a primeira parte aqui mostra a habilidade da parte da arma e do dom dos atributos elementais, que no caso é primeiro a função do emblema. Então aqui na do fogo, percebam, atinge 15% de chance das chamas, que é meio que uma queimação do atributo elemental. Recebe desdobramento de dano elemental por 3 rodadas. Então aqui é o seguinte, conforme o seu atributo de ataque de fogo, quanto mais ele for mais alto, mais você vai conseguir infligir um dano de fogo. Bom, aqui é basicamente a habilidade de queimação. Essas habilidades de queimação aqui, ela comba com outras habilidades, tá? Um exemplo é, se você tivesse o dragão no seu lacre, a queimação que ele dá lá, ela também, se ela ativar junto, ela também vai influenciar com essa aqui. Elas vão somar. Não são habilidades diferentes e queimação diferente. Se acontecer de elas ativar ao mesmo tempo, elas vão somar. Bom, legal. Uma habilidade que é boa aqui de queimação. Mas assim, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu não vou explicar só aqui sobre o emblema no ataque ou só o emblema na defesa. Eu vou fazer uma relação com ele completo e com a equipe dele, para vocês terem a real importância desse atributo para ver se ele realmente compensa. Então vamos lá, vou botar aqui o chapéu e vou botar aqui a defesa, a relação dele de fogo. Escudo ardente, absorve 202 de dano e afeta pela sua resistência de fogo. Bom, isso aqui é uma habilidade que você vai ter uma resistência a mais toda rodada. Esse absorve aqui é o seguinte, quanto mais atributo de elemental de resistência de fogo você tiver, mais você vai tancar. Esse aqui é um número fixo. Então, tipo assim, se aqui tivesse 2000 e o cara deu um hit e você ele arranca 5000, se você tiver com essa habilidade ativa, ele vai arrancar apenas 3000 de você. É um número fixo. Então, assim, para level mais baixo, para level 30 principalmente, essa habilidade aqui a resistência de fogo ela é muito boa, por conta que como não tem tanto dano nos levels mais baixos, você acaba meio que tancando mais, mesmo sendo o mesmo número da defesa ali. Mas como você leva mais baixo ali e não tem tanto dano, acaba que você vai tancar mais. Se você tomar um tiro de um tatu, por exemplo, que são 9 hits, cada hit vai ser esse número fixo diminuído por hit. Então, é uma habilidade muito boa. Essa habilidade aqui, ela ficou até vir os equipes elementais, ela era a habilidade mais forte que tinha. Basicamente, quase todo mundo usava ela. Porque ela era uma habilidade muito interessante e tal. Ela dá certo para todos os níveis, só que ela era, com certeza, ela era o meta. Ela era o top 1 do meta. Bom, mas além disso, nós também temos a habilidade no equipe elemental. E o que vocês têm que entender? Para o equipe elemental ativar aquela habilidade dele lá, você tem que ter o que? Apenas o atributo maior na resistência elemental. Então, se você está com um pet de fogo e você quer ativar aquela habilidade do equipe elemental dele, você tem que estar com sua resistência elemental no fogo, a mais alta possível. Não precisa ser a de ataque também, mas apenas na resistência elemental. Até porque as habilidades do equipe elemental elas são habilidades defensivas.
Então é por isso que afeta apenas a roupa e o chapéu, aqui no caso dos emblemas e a parte de resistência dos emblemas. Então vamos lá. Proteção do fogo. Dependendo do nível também e da qualidade do equipe elemental, vai alterar a porcentagem. Então não liguem muito para a chance de ativação, mas sim para o efeito da habilidade. 6,5% de chance de imunidade a dano que não seja de bola de canhão. Resfriar em 5 turnos. Então assim, meio que, vamos lá, bastão do macaco, rugido, batido do pet. Quando ativa, quando ela ativa ali, vai ter um resfriar para 5 rodadas para poder ativar de novo. Então basicamente são para esse tipo de habilidade que ela vai funcionar. Então vamos lá, agora vamos fazer uma mescla de tudo. Se você tá com fogo no ataque, e lembrando, porque eu tô fazendo também tudo com apenas um elemento só. Porque se vocês, quando você usa o seu pet ali, pra você poder usar a habilidade de fogo dele do equipe elemental, o pet de fogo, o atributo principal dele no ataque é o de fogo. Então, meio que o maior dano que você vai conseguir utilizar na partida ali é quando você usa o pet e usa o emblema focado no atributo só, porque vai aumentar esse ataque. Isso também não só influencia também no combate, como nas instâncias elementais dá muito mais dano fazer isso. Então isso também tem uma influência bem interessante. Mas basicamente é por conta disso, porque dependendo da habilidade que você for usar, compensa mais você usar de tudo de um só, para você ter o máximo do ataque ali somado com o seu pet. Tá ok? Então vamos lá, né? Como vocês viram, essa aqui é a habilidade do elemento de fogo. Esse é o ataque dele, apesar que queimação hoje em dia não é mais tão utilizado no método do jogo. A habilidade defensiva ainda é muito boa, que é o absorver dano fixo ali. Então assim, você tem uma habilidade interessante, só que é aquilo. O problema da defesa do elemento de fogo ser tão forte é que é porque o pessoal, se quiser usar no ataque para ter essa combinação, além da habilidade do escudo ardente, todos os usuários eles vão ter também o elemento base de resistência de fogo. E aí que tá o problema. Você não vai só tancar pela habilidade. Como você vai ter muita resistência ali daquele atributo, se o teu adversário tiver aquele atributo no ataque, cara, ele não vai arrancar nada de você, porque você vai tancar 2 vezes, de 2 formas diferentes. Então, esse é o problema dessas habilidades que são muito fortes na defesa. Porque se o cara quiser usar também lá no ataque, sabe, meio que ele vai ter muita desvantagem e tal. Então, é uma habilidade interessante, mas é aquilo, a equipe elemental de fogo não é um dos melhores. A estratégia da queimação não é muito usada hoje em dia. Então, realmente, cara, essa habilidade aqui, hoje em dia não recomendo muito usar ela não, tá? É bem fácil de alterar isso aqui. Tem muita coisa nas partidas que agora te dão vida. Então, meio que essa queimação, lá quando lançou a queimação, era uma maravilha, porque não tinha muita coisa pra você recuperar a vida. Então, pô, era a melhor coisa do mundo essa habilidade aqui. Mas hoje em dia, realmente, cara, não compensa muito ela usar. Independente do seu pet base, tá? Do seu pet normal ali, cara, é muito difícil que, sabe, usar alguma coisa interessante aqui pra valer a pena essa queimação. Bom, vamos agora para a próxima. Vamos para a da escuridão. Essa aqui é uma habilidade já das novas que veio. Então o pessoal não sabe muito como ela funciona, como que ela muda as partidas. Então eu vou estar explicando para vocês aqui também e vou estar dando meus pontos para ver se ela compensa ou não em combate. Bom, equipou aqui o elemento aqui da escuridão, ativa a habilidade dela de ataque. Erosão da escuridão. Ataque com 20% de chance de ativar a erosão das trevas, fazendo que cada projétil cause 483 pontos de dano sombrio. Então assim, aqui ela não confundam com a habilidade do elemento terra. Ela é uma habilidade que ela tem chance de ativação. Então ela não é uma habilidade que já te dá esse dano já extra. Até porque ela seria com certeza a mais forte das habilidades, porque ela dá um dano muito alto, só que ela é chance de ativação, então não é toda rodada. Então você tem uma chance para ativar esse valor ali que vai aumentar o seu dano por hit. Tá ok, bem fácil de entender. Vamos aqui agora. Sagrada, aqui. Erosão tóxica, que é a habilidade dela na defesa. Ao receber dano de projétil, ativa a corrupção tóxica. E você vai reduzindo o dano do alvo em 111, que aqui é um valor mais baixo, né? Por 3 turnos, com mata 5 camadas. Então aqui é o seguinte, ó. Quando fala aqui camadas, pessoal, aqui no jogo, a tradução da camada são hits, tá? Só pra vocês entenderem. Então,
Essa redução do dano do alvo aqui, ela acumula esse valor até 5 vezes por 3 rodadas. Então, tipo, se você tomar 5 hits ali na primeira rodada, vai ficar aquele valor máximo que você vai tancar até a terceira, aí depois dissolve. Bom, habilidade muito interessante. Agora vamos ver a habilidade da equipe elemental dela. Aceleração espaço-tempo. 17, aqui no caso eu peguei uma de uma mais alta de exemplo, mas só para vocês entenderem que não é a habilidade. 17% de chance de ativar. Reduz o tempo de recarga de habilidades de montaria / pet em um turno. E resfria em 5 turnos. Então aqui basicamente não tem o tempo das rodadas, o famoso cooldown ali para você poder usar uma habilidade. Meio que assim, ela tem uma chance de ativar ali para você reduzir em um turno essas habilidades. Assim, ela é interessante, cara, mas assim, o problema é que é só uma rodada. Então, o Ovo da Fênix, se você tiver ele full super despertado, o máximo que você vai conseguir de efetivo no combate são 6 rodadas. 8 ali, mas só que 2 conta no ovo. O Azael também tem 10 rodadas para ativar a Alma Imortal. Então assim, cara, são muitas rodadas. E para uma habilidade que apenas vai ter uma chance para diminuir uma rodada, é complicado, sabe? É complicado ela só dar isso. Então assim, por mais que o ataque aqui seja bem interessante do elemental da escuridão e a defesa também seja muito boa, a habilidade no equipe ela não é tão boa. Então assim, ela meio que ela dá vantagem em algumas coisas, mas ela tira em outras. Então o equipe dela não é tão bom. E você precisa ter o elemental da escuridão na defesa para poder ativar o equipe. Então é conexo isso, você tá junto. Você precisa pensar muito bem antes de usar. O que eu penso? Pelo ataque e pela defesa ali, se você tiver se você conseguir fazer emblemas amarelos pra cima ali, ter sorte de focar, cara, o efeito que ele dá é bem alto. É bem interessante. E também, não chegou aqui agora, mas mais pra frente vai chegar atributos de defesa da escuridão e da luz pra upar nas práticas elemental. Vai chegar mais pra frente. Então, vai conseguir. Isso que é complicado. Quando você sabe disso, você já sabe que o ataque que você tem muita vantagem da escuridão vai ser nerfado. Porque as pessoas vão começar a upar essa prática e vão começar a tancar mais. Então é complicado. Agora ele vai dar realmente dar um ataque muito alto e tal, mas vai ter isso no jogo. Vai dar uma nerfada nisso ali pra dar uma controlada nisso. Mas tem esse porém. Então a minha ressalva aqui no caso é com a habilidade da equipe elemental. Depende muito da cidade de vocês, só que é uma habilidade muito fraca, sabe? Pra você deixar de principal. Então, eu não recomendo tanto, até porque vai vir coisa mais pra frente que vai mudar o benefício desse elemental. Então, na minha opinião aqui, eu não recomendo tanto vocês usarem como principal. Tá, vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. Vamos pro de vento. Então vamos lá. Emissão de raios. Atinge 15% de chance de emitir os raios. Os inimigos no alcance de 300, aqui 300 no caso, leia-se 3 de distância. Recebem 320 de dano elemental de vento. Então isso aqui não tem muito segredo, gente. É só pra vocês entenderem que tem essa aqui que tem 15% de chance de ir num raio de até 3 de distância, pode ser por frente, pode ser atrás de você, pra dar esse dano elemental. Caras, já adianto que esse dano elemental aqui que ele dá é um dano muito fraco, não faz muita diferença. Então, ele até ignora algumas habilidades de alguns patches lá que, sabe, deixa voltar e tal. Mas realmente é uma habilidade fraca, tá? É uma habilidade fraca, não tem muito dano. Então é complicado porque o ataque, essa habilidade do ataque dela ali não compensa tanto. Bom, vamos aqui pro chapéu. Tá. Velocidade pelo vento. O impulso de esquiva é 2% para ativar a habilidade. Aqui basicamente é a miss, a famosa miss, que é quando ativa você não toma dano nenhum dos tiros que você tomou. Bom, essa habilidade, a habilidade em si ela é maravilhosa, uma habilidade muito boa, só que a miss, cara, é complicado, ela não ativa muito, é difícil ela ativar. Então, é uma habilidade muito boa, só que é uma questão de sorte. E ficar dependendo de sorte ali, sabe? Tipo assim, dependendo. Se você usasse uma habilidade que você tem mais garantia que ela ativa, ou ela ativa sempre, às vezes de 10 partidas que você faz, pô, você pode estar perdendo 6 e ganhando 4. Vamos supor que é com o inimigo mais forte. Agora, se você tipo, bota a Miss ali, pô, ela vai ativar em uma. Então, uma que você perderia, você vai ganhar por causa dela, só que as outras 9 você perdeu. Então é complicado, sabe? A habilidade ali, ela não é nem 880, sabe? Ela é 1. Ela é 1/80. Então, infelizmente aqui é uma habilidade muito boa, só que a porcentagem para ativar é muito baixa. E temos também a habilidade do equipe elemental dela, que é a magia do vento.
5,75% de chance de imunidade a controle de habilidade. Isso aqui é basicamente tipo assim, vai tacar um gelo em você, ele tem essa chance de ativar e não deixar gelar, e também resfria em 5 turnos. Então, é uma habilidade legal também, mas também é uma porcentagem não muito alta para ativar. E, bom, se o ataque desse elemento não é muito bom, e se a defesa a habilidade da resistência não tem muita chance de ativar, é complicado, né? Esse também é uma questão de muita sorte para ativar a equipe dele, então você já vê que já que é um emblema, já que tem muitas habilidades que dependem muito de sorte, e no jogo mesmo, jogando, testando, não ativa. Então é uma habilidade que eu também não recomendo vocês usarem. Tá, ok, vamos para a próxima. Agora a gente vai para o elemento terra. Nota de elemento terra. Poder da terra. Alvos com terreno menor que o seu causam dano extra de 256 de dano elemental. Terra, no caso, é que fala a cada 100 pixels. E 100 pixels leia 1 de distância. Então assim, essa habilidade aqui é o que? Quando os caras tiverem, se tiver com maior relevo comparado aos seus adversários, você vai ganhar um dano elemental. Quanto mais alto o seu atributo elemental de terra, mais esse dano vai influenciar. Então assim, gente, é aqui que vem um ponto. Por que é tão importante vocês focarem o seu pet com o seu emblema de ataque? Aqui já faz muita diferença. Porque aqui não é só o atributo de ataque terra. Se você tiver ele mais alto, ele tem meio que assim, todos os atributos elementares de ataque, ele tem um valor fixo, quanto mais você aumenta, mais aumenta dano na partida. Independente de qual habilidade, tem essa regra. Ele funciona assim. Se você tiver, e aqui no caso ele tem uma habilidade extra de ataque. Então, quanto mais você tem ali, além de você ter o atributo fixo ali alto para dar mais dano, também tem uma habilidade nele que quanto mais atributo você tem daquele elemento, mais dano você dá. Então, essa habilidade para ataque, ela é muito boa, ataque de terra. Mas ela tem apenas um porém, que se o teu adversário conhecer essa habilidade, saber como é que funciona, ele tá ligado ali no combate, ele nunca vai deixar você, ele nunca vai deixar você ficar mais alto que ele. Isso nunca vai rolar, ele nunca vai deixar isso acontecer. Então, se o cara conhece ali, você vai depender um pouco de sorte no mapa. Até porque assim, se o cara vai precisar sempre controlar o avião ali pra ele não deixar você ter tanto relevo, então, você já tem uma vantagem já, né? Porque se você nascer no mapa ali já com mais relevo que ele vai ser obrigado a voar, aí você já tá antecipando uma rodada dele, uma jogada dele. Isso é muito bom no combate. Então, é uma habilidade também muito excelente, ela é muito boa. Aqui, dependendo da sua estratégia, com que pet que você joga, a forma que você joga, se você joga pra tancar e depois bater um pull, ou se você joga apenas pelo delay, dependendo como você joga aqui, essa habilidade ela pode ser bem interessante, tá? Bem interessante. Vamos agora também para os seus atributos na terra, na defesa. Aqui. Espírito da terra. A cada dano de 100 pixels por distância reduz 21 pontos. Então aqui também é aquela lógica que quanto mais 100 pixels não, de distância, quanto mais longe estiver ali, você vai conseguir tancar mais. Você vai conseguir, no caso, ele tancar mais. Bom, pra eu falar um pouco da parte da defesa, eu vou falar do equipe elemental pra gente fazer uma mescla. O equipe elemental do pé de terra é Selo da Terra. 7, nesse caso, 7% de chance de imunidade a dano em relevo, com uma recarga de 5 turnos. Então aqui é o que? Você tem uma porcentagem de chance, quando ativar, você ficar imune. Então assim, se você tiver com mais relevo, sabe? Tipo, se você tiver com a diferença de relevo ali, quando ativar essa habilidade, tem a chance ali de você ter essa imunidade. Então assim, ela, na descrição, ela é maravilhosa, ela é muito boa. Só que ela tem um porém que, testando ela, jogando no dia a dia com ela, essa habilidade ela é muito difícil de ativar. Mas é muito difícil. E é complicado também porque o pé de terra, ele tem essa questão de relevo. E se teu adversário sabe jogar de pé de terra, sabe jogar contra o pé de terra, ele nunca vai deixar. Ele não vai fazer questão de ter mais relevo que você, mas ele vai sempre para áreas que vai manter o relevo igual. Vai usar habilidades ali que sempre vai ficar com evita, pra vocês nunca ter essa diferença de relevo. Então, cara, uma habilidade que você consegue alterar de uma forma até que fácil na partida, é complicado, porque você perde o buff dela. Você perde a vantagem que ela dá se o cara saber jogar contra.
Então, assim, vai depender muito de como a estratégia que se você usou para sua conta. Vai depender muito do patch básico que você usa para sua conta também. Então, assim, é uma habilidade boa. Acho ela muito excelente aqui. Tanto o ataque, a defesa e o equipe elemental são muito bons, mas vai depender muito dessa estratégia de sua conta, tá? Então, eu recomendo essa aqui também, ela é muito interessante. Mas tomem cuidado ali nas partidas, porque, sabe, às vezes você nem percebe jogando que o cara tá fazendo isso de propósito ali. Você acha que ele tá só fazendo por outro motivo, mas às vezes ele tá só querendo tirar essa vantagem do seu relevo. Então, pensem bem antes de formar um set ali e formar a estratégia da sua conta pensando nisso, tá? Pense com carinho. Bom, agora vamos para a próxima. E agora a gente vai ver a de água, a habilidade da água. Então vamos lá. Congelamento forte. 3% de chance de ativar o efeito de gelo. O alvo não pode atacar e mover por 2 rodadas. Após o ataque, o efeito some. Então assim, aqui basicamente você ataca, você pode ser um hit ali, pode ser um delay, e tem essa porcentagem de chance de ativar o gelo, de ativar o efeito do gelo ali. Bom, se você pensar assim, quando acontece isso, cara, porque pensem comigo, vamos supor que você vai dar um tatu no seu adversário. Vai lá, 1, 2. Dependendo do o quanto de delay que você tiver de vantagem, 1, 2, 3 delays, você deu o tatu ali, você ativou esse gelo, cara, dependendo da forma que você deu o tatu, você pode tirar e evita o adversário e deixar ele no gelo. Ele perde 2 rodadas. Dependendo do caso ali, você consegue fazer. Você consegue fazer o bicho não conseguir. Dependendo se ele voou para algum lugar específico do mapa que você fez isso, ele não vai conseguir sair daquele buraco que você fez. Ele perdeu evita. Então assim, cara, essa habilidade eu acho ela muito tão interessante porque ela é muito versátil. E ainda, o patch elemental de gelo, ele tem tanta habilidade para você fazer ativar esse gelo aqui, tanta variedade de habilidade, porque ele te dá muita opção. Então, habilidades que me dão várias formas de jogar, eu acho muito interessante. E o de gelo é uma delas. Aqui, se você tiver muito ataque elemental ali de água, o atributo fixo de água você vai dar mais dano, mas não tem, né, uma função ali que vai dar mais dano apenas pela habilidade. É apenas pelo atributo fixo do ataque. Bom, agora a gente vai ver o da defesa. Chuva curativa. Cura 120 para cada rodada e afeta pela resistência da água. Bom, antes de eu falar dessa aqui, eu vou falar sobre a habilidade do equipe elemental de água, porque aqui começa a ficar muito interessante. Chuva celestial. Há 7% de chance de absorver dano do oponente e restaurar 5% da sua saúde. Resfria em 5. Número de dano recebido. Aqui tem uma diferença. Que é o quê? Ao contrário dos outros patches, você precisa esperar 5 rodadas para voltar o efeito dele. Aqui é diferente. Aqui são 5 hits. Então, vamos lá, você tomou um tatu, 9 hits. Vamos supor que no primeiro hit você já ativou essa chuva celestial. No sexto hit, já tem chance de ativar de novo a chuva celestial. No mesmo tatu. Elas não são rodadas, elas são os hits ali. Então, ela já... Aí você já percebe, pô, o efeito do ataque do emblema de gelo é bem interessante, né? É um gelo que você pode atacar, você pode dar delay, ativa o gelo ali. Interessante. A defesa é uma habilidade que ela faz. Quanto mais defesa elemental você tem, mais você cura por rodada. E essa cura aí você pode combar com outras curas que tem pra você fazer também. Então ela dá muita versatilidade. Então a defesa você vai ganhar life toda rodada. O ataque você gela seus adversários sem usar a habilidade do gelo, sem gastar delay. Você inclusive ganha delay ali, porque o cara vai estar congelado por 2 rodadas. E a habilidade no equipe elemental dele, além de ser uma absorção, e essa habilidade ela ativa pra caramba, então não é só descrição. Nas partidas ela ativa pra caralho essa habilidade, ela é muito boa. Ela não precisa esperar 5 rodadas. Simplesmente depois de 5 hits você pode ativá-la de novo. Então, aqui já chega num ponto que o ataque, a defesa e o equipe do patch, a habilidade do equipe do patch, todos são muito bons. Então, bom, como vocês já viram no vídeo passado, né, eu vou até mostrar aqui pra vocês, eu uso o patch de água, uso ele também na defesa, até pra ativar a habilidade aqui do equipe. Tenho o segundo equipe aqui na questão da qualidade.
E eu, pô, rapaziada, eu uso bastante ele aqui e falo pra vocês, ativa pra caramba essa habilidade. É a minha preferida, é a melhor configuração que eu acho que tem. Então, esse aqui, posso falar pra vocês que, cara, realmente, mano, é uma combinação muito forte. Para estratégia de custo na minha conta também, sabe, outras coisas da conta ali, faz muito sentido, faz muito efeito. Então, essa aqui eu recomendo pra caramba pra vocês usar. Claro que, voltando aqui, claro que aqui você precisa de tempo. Essa estratégia que você faz aqui com esse patch, porque, assim, você precisa formar outras coisas na conta de vocês pra vocês conseguirem usar o máximo de efeito dela. Então, ela ao longo do tempo ela vai ficando melhor e vai ficando mais forte essa habilidade, com o emblema no ataque e na defesa. Então, aqui eu recomendo muito para vocês usar, ela é muito interessante, vocês não vão se arrepender. Bom, vamos aqui para a próxima. Agora a gente vai para da luz. Também um dos elementos novos que chegaram recentemente no jogo. Deixa eu colocar aqui. Tá, luz divina. Ataca com 20% de chance de ativar a luz sagrada, fazendo com que o alvo receba um aumento de dano elemental de 338 pontos por 2 turnos. Então aqui basicamente é a chance de ativação e você vai ganhar um buff no seu ataque elemental. E aqui no caso não é só na rodada. Então você fica por 2 rodadas com esse buff de aumento. Bom, interessante. Vamos aqui também agora pro chapéu. Aqui. Luz sagrada. No início de cada turno, você tem 10% de chance de ativar a luz sagrada, dissipando seus próprios estados negativos, que é um efeito igual, tem uma habilidade da montaria que se chama purificação, ela tem basicamente o mesmo efeito. Então assim, essa habilidade aqui é o seguinte, ó, e quando fala início de cada turno, é toda a rodada. Então, aqui toda rodada você vai ter essa porcentagem de chance pra você meio que dissipar, um exemplo, você tá com queimação, você tá gelado, tá cansado e tal, pode ter essa chance de ativar esses efeitos e, sabe, tirar esse debuff de você na partida. Bem interessante também. E também temos a habilidade do equipe elemental de luz, que é a proteção da luz. 8,75% de chance de ativar, aumentando a redução de dano em 60%. Dura um turno e resfria em 5. Cara, aqui é loucura, porque a melhor habilidade dos equipes elementais é essa. Complicado porque ela é uma chance não muito alta de ativar e são mais 5 turnos para ativar. Tipo um exemplo, você pode tomar um delay e ativar ela. Isso é complicado, essa parte é bem complicada, falar pra vocês, mas aqui já é um caso que o ataque elemental ele é interessante, né, um buff de dano. A defesa aqui, bom, ela remove debuff também se tiver sorte. E o equipe elemental também, ele é muito bom. Ele é muito interessante, ele é muito bom. Bom, aqui também vai depender da estratégia da sua conta. Eu não sei se você sabe também, mas nós temos, ao mesmo tempo que veio chegando esses elementos, chegou o patch do demônio e o patch da luz. E eles têm habilidades que eles mesclam. Não só com os elementos, mas também com os patches, respectivos patches. Então, o pessoal nos outros Tank gosta de fazer isso, tá? Eles gostam de usar os emblemas, os patches que são parecidos com os emblemas ali pra mesclar. Eles gostam bastante de fazer isso. Aqui também é uma habilidade que, dependendo da sua conta, eu também recomendo, tá? Cara, não tem como, é muito interessante isso aqui, cara. Você tem um buff de ataque, você tem você vai ter uma habilidade que pode retirar debuff. A ABL do equipe elemental de luz é uma sacanagem de boa. Cara, 60% de redução de dano. Assim, se a sua conta, tipo, se você tiver pareado, se for um adversário pareado na partida, 60% de redução de dano, cara, você fica quase com imunidade. Você não toma dano nenhum. Então, é muito bom, só que aquilo, um delay pode ativar ela. Então, pô, ativou, o cara vai saber que tem 5 rodadas pra te pocar porque ele vai ativar ela de novo. Então tem esse porém aí, que tem essa ressalva que eu vou deixar pra vocês, viu? Bom, eu acho que é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a função aqui dos emblemas e como que elas andam junto, essa função anda junto com a do patch elemental, como que ela faz diferença na sua conta, como que ela pode mudar totalmente a estratégia da sua conta. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa função, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, viu? É isso, rapaziada, espero que tenham curtido o vídeo e até a próxima.